É indiscutível hoje em dia o peso e a importância que o universo digital e a internet têm hoje em dia para o campo das pesquisas nas ciências sociais. E pensando nas relações internacionais, talvez até mais especificamente para as relações diplomáticas, que antes eram mais isoladas e distantes, hoje em dia, com as redes sociais, a publicação de relatórios e diversos outros itens na internet, o que antes era isolado, hoje em dia é cada vez mais e mais acessível, mais e mais disponível, não só para nós pesquisadores, mas também para a sociedade em geral, que porventura possa vir a ter interesse em entender melhor, por exemplo, como funciona a política externa do seu país. E enquanto colaboradora do Centro de Relações Internacionais aqui da FGV, uma das bases de dados que eu venho trabalhando e que eu vou tecer alguns comentários sobre elas aqui nesse vídeo do Pocket Talks é sobre a base de dados do Wikileaks. E falando em Wikileaks, a primeira coisa que precisa se ter em mente é que se trata de uma base de dados com uma série de peculiaridades e que, portanto, o pesquisador precisa ter em mente essas questões antes de manusear esses dados. Afinal de contas, são documentos originários de vazamentos do governo norte-americano. Esses documentos, eles não estão completos, na verdade se trata de fragmentos, melhor dizendo, é um pequeno fragmento da documentação completa produzida pelo Departamento de Estado e as demais agências, ainda levando em consideração que é um fragmento da documentação total. O critério de seleção desse material, seja casuístico ou então intencional, não nos é conhecido. E ainda tem uma outra característica importante, já que alguns parceiros internacionais com sede nos Estados Unidos, como centros de pesquisa, fundações e agências de fomento, não podem utilizar essa documentação, incorporar essa documentação nas suas pesquisas por conta de restrições legais. É evidente que, diante dessas características, essa documentação exige uma enorme cautela na sua manipulação, um constante cotejamento dessa documentação com outras fontes, o reconhecimento dessa origem problemática e da incompletude desse material, além, é claro, de toda a preocupação e tratamento regular que é preciso ter com qualquer outro tipo de fonte documental. Mesmo apresentando todas essas ressalvas que tem essa documentação, ela ainda assim é uma documentação riquíssima, uma fonte de material riquíssima para o pesquisador. Hoje, no que eles chamam de a Biblioteca Pública da Diplomacia Norte-Americana, a gente pode dividir o material em dois grandes blocos, cronologicamente. O primeiro bloco, que contempla quase toda a década de 70, ali estão disponíveis vários telegramas diplomáticos dos governos Nixon, Ford e Carter. E se trata do bloco mais extenso, com mais de 2.500.000 telegramas diplomáticos. O segundo recorte, mais próximo historicamente, já dentro dos anos 2000, ele é bem menor, já que o recorte dele vai de 2003 até 2010. Um recorte muito bom para a política externa brasileira, tendo em vista que coincide com os dois períodos do governo Lula. Sendo uma documentação menor, ainda assim muito importante, ela contabiliza aproximadamente 250.000 telegramas. Pensando mais nessa documentação do segundo bloco, dos anos 2003 até o 2010, essa documentação ela nos ajuda a montar bons panoramas, por exemplo, para pensar as relações Brasil-Estados Unidos, para identificar principais agendas ou pontos de tensão entre os dois países durante o governo Lula, para ajudar a reconhecer principais atores que estiveram envolvidos de temática a temática. Também nos oferece um bom panorama para melhor compreender o métier diplomático, os acordos, as trocas, as negociações e os compromissos firmados nos espaços privados dos gabinetes. Enfim, trata-se de uma documentação que ainda é timidamente explorada,
mas ainda assim é um excelente recurso, tanto como fonte de pesquisa, como também como objeto de análise. O interessante em começar a trabalhar essas bases online é o reconhecimento de que o pesquisador contemporâneo precisa passar a se familiarizar mais e se preparar melhor para a pesquisa a partir desses enormes fontes documentais hoje disponíveis na internet, associando esse tipo de material com programas ou softwares de análise qualitativa e ou quantitativa, e que ele possa cada vez mais e melhor compreender e trabalhar com o universo do Big Data.